Cristo, segundo a narrativa de João, capítulo de número 20. E nós vamos, irmãos, na noite de hoje, vamos estudar os versos 30 e 31. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de João, capítulo de número 20, versos 30 e 31. São dois pequenos versos, irmãos, que na verdade traduzem muito do sentimento do autor no que diz respeito à evangelização, à proclamação da palavra de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar em João 20, versos 30 e 31, e nos diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Nós temos esse privilégio, irmãos, de todo domingo estudar um pouquinho a palavra de Deus, e nesse último ano, na realidade, nesses últimos 14 meses, nós estamos estudando o Evangelho de João, né? Já completou um ano, um pouquinho mais de um ano, e completa agora, irmãos, nesse que hoje é o último estudo, nessa que hoje é a última mensagem sobre o Evangelho de João, 14 meses de estudos somente, exclusivamente sobre o Evangelho de João. E nessa noite, irmãos, nós queremos colocar esse título porque está exatamente no final do texto, no final da epístola, no final da carta, e aonde ele apresenta o porquê que ele escreveu. Por isso o tema da nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, é o tríplice propósito do Evangelho de João. E ele deixa muito claro nesse texto. É importante também, além desse texto, eu vou pedir que os irmãos virem a página da Bíblia um pouquinho para frente, e os irmãos vão ver os dois últimos versos do capítulo, né, os versos 24 e 25 do capítulo 21. Os irmãos vão observar que há aqui quase que uma repetição, né, da mesma mensagem, dando a mesma ideia, né? João 21, versículos 24 e 25, os textos dizem assim: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Observando esses dois textos e voltando para o primeiro texto, o texto de João, capítulo 20, versos 30 e 31, nós analisamos muito rapidamente umas duas pequenas diferenças, bem breves, bem sucintas, mas que são toda a diferença. Nesse texto que nós lemos, particularmente nos versos 30 e 31 do capítulo 20, o texto diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais. A palavra é sinais. Nesse último texto que lemos, outras coisas. Em João 20, a palavra é sinais, e nos últimos textos, outras coisas. Interessante, por que a palavra sinais? Sinais, irmãos, geralmente eles são entendidos como um milagre com um propósito específico de ensinar algo. Um milagre é diferente de um sinal. Embora um sinal seja um milagre, entretanto ele é chamado de sinal porque ele é um milagre com um fim pedagógico. É algo para ser ensinado. Não é apenas e tão somente para a glória de Deus, mas além de ser para a glória de Deus, ele tem o objetivo de ensinar algo à pessoa ou às pessoas que presenciaram ou vão presenciar um milagre. Por isso, a diferença entre milagre e sinais.
Sinal é um milagre de Deus com um fim pedagógico, para ensinar algo, ou para a pessoa que está ganhando, sendo abençoada com aquele milagre, ou as pessoas que vão presenciar alguém que recebeu esse milagre. Então, quando tem um fim objetivo, um fim pedagógico, o nome é sinal. Já no último texto que lemos, os 2 últimos versos, a situação que o próprio João escreve, ele já não usa a palavra nem sinais e nem usa a palavra milagres, mas ele é bem mais amplo, ele usa um termo bem genérico, dizendo, na verdade, fez o Senhor Jesus Cristo muitas outras coisas. Aí tem a ver com atitudes e ensinos. Então nós observamos aqui, irmãos, que no final do texto, no final do seu evangelho, no final do seu discurso, João, ele quer dar uma explicação muito clara para os ouvintes e aqueles que irão ler o seu evangelho do porquê que ele escreveu. Por que este livro, por que este evangelho, ele é diferente dos outros evangelhos? Por isso, irmãos, na noite de hoje nós queremos fazer essa reflexão. Ele quer que os seus ouvintes, ele quer que os seus leitores entendam o principal ou a tríplice importância, o tríplice objetivo desse texto. Bom, como nós estamos estudando o Evangelho de João há cerca de 14 meses, é um tempo um tanto longo, não é, irmãos? Eu mesmo fiquei surpreso quando estudando, né, para fazer essa mensagem, eu fui fazendo uma revisão dos outros textos e eu fui pegando. Irmãos, desde janeiro do ano passado nós estamos estudando sobre o Evangelho de João. Então é um tempo longo. Certamente muita coisa que a gente estudou, irmãos, a gente já esqueceu, é natural. E se hoje nós recomeçássemos a estudar o Evangelho de João, muita coisa a gente iria reaprender, rever, e outras tantas nós iríamos aprender pela primeira vez, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Portanto, na noite de hoje, irmãos, o que nós vamos fazer, analisando esse tríplice propósito do Evangelho de João, é resgatar, de acordo com o ponto de vista do autor, alguns textos que o autor deixa muito claro a sua mensagem acerca do Senhor Jesus. Então, nessa noite nós vamos ler ou reler vários textos bíblicos em conjunto que comprovam a tese do autor no seu propósito ao escrever o seu livro, o tríplice propósito do Evangelho de João. Bom, de acordo com os versos 30 e 31 que nós acabamos de ler, irmãos, ele diz assim no verso 31: estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Há 3 propósitos muito claros na visão do autor, do porquê que ele escreve esse texto. Então, vamos analisar agora, irmãos, o primeiro objetivo. O primeiro objetivo é levar o homem a crer em Jesus Cristo, que ele é de fato o Filho de Deus. Antes da gente começar a ler os textos, só para a gente analisar bem esse aspecto. Quando nós observamos que o próprio autor estabelece esse propósito, que é mostrar ao homem, mostrar ao judeu, mostrar ao gentio quem é Jesus, ele está dizendo que Jesus não é apenas e tão somente a preocupação em mostrar que Jesus viveu. A preocupação do autor não é explicar, irmãos, apenas e tão somente que Jesus de fato existiu, o fato do Jesus histórico, de carne e osso, mas quem ele é. Ele não é apenas e tão somente um carpinteiro, mas ele é muito mais do que um homem. Ele não é um super-homem, mas ele é o Filho de Deus. Isso, irmãos, tem uma conotação muito séria para o povo de Israel. E por que isso? Porque no Velho Testamento, nos 39 livros do Velho Testamento, irmãos, existem cerca de 200 profecias acerca de Jesus. Então, quando esse homem, quando esse nazareno, quando esse carpinteiro, ele toma a forma humana, ele assume a forma de homem, ele vai cumprindo cada uma delas. Todas essas profecias ele cumpre. Então, esse aspecto de saber quem é o Filho de Deus era super importante para o povo de Israel, para o judeu naqueles dias. Quem é aquele homem? Ele é apenas então somente um milagreiro. Ele é um homem que veio ao mundo apenas então somente para melhorar a vida das pessoas.
Ele é um homem que apenas multiplica pães, peixes, é um homem que nos faz nos sentir melhor. Quem é Jesus? Então o propósito é mostrar que Jesus não é apenas um homem que faz milagres, ele não é um profeta, mas ele é o próprio Filho de Deus. Vamos ler o primeiro texto, irmãos, de João, capítulo 1, versos 1 e 14. Leiamos, irmãos. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Há o testamento, há a confissão, há o testemunho da pessoa de Jesus. E quando o autor estabelece a sua relação com o Senhor Jesus, ele diz: e nós vimos a sua glória, que não era a glória de um homem comum, mas uma glória sobrenatural. É a glória como do Filho único, daí a expressão unigênito, o único Filho do Pai, provando que Jesus é o Filho de Deus. Fica mais clara também essa ideia no segundo texto que vamos ler agora, irmãos, João capítulo 1, versos 32 e 34, leiamos. E João testificou, dizendo: vi o Espírito descer do céu e pousar sobre ele, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O evangelista João, o autor do Evangelho, aqui ele faz uma referência acerca do batismo do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, veio uma pomba do céu descendo sobre ele, e essa pomba é o símbolo do Espírito Santo de Deus. E há também, de uma maneira muito clara e audível, todos que ali estavam ouviram uma voz do céu dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então ali, irmãos, no momento do batismo de Jesus, nós temos a Trindade se manifestando: o Filho sendo batizado, o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre ele, e a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado. Aquele homem que trafegava pelas ruas da Palestina, que caminhava e não tinha onde reclinar a cabeça, não era um homem qualquer. Aquele homem era o próprio Filho de Deus encarnado. No texto anterior que lemos, o evangelista João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se manifestou no nosso meio. Ainda há mais um texto que nós iremos ler, irmãos, provando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João capítulo 2, verso 16, leiamos. Disse Jesus aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu Pai casa de negócio. Interessante esse texto. Os vendilhões do templo tinham um espaço tão grande, tão cativo ali, irmãos, que mesmo no lugar que a própria lei proibia a presença de pessoas contaminadas ou de animais contaminados, ali mesmo eles tinham um convênio com os sacerdotes e eles se estabeleceram no lugar proibido para fazer troca de moedas, câmbio e venda de animais para sacrifícios dentro da casa do Senhor. Quem lucrava com isso? Aqueles homens. Quando o Senhor Jesus Cristo se manifesta, ele vai até a casa do Pai e ele diz isso: não façais da casa do meu Pai. Observe como o próprio Jesus Cristo se assume como Filho de Deus. Ele sabe da sua identidade. Em nenhum momento, irmãos, o Senhor Jesus Cristo passou por uma crise de identidade, sendo ele 100% Deus e 100% homem. Jamais ele entrou em crise de identidade. Ele sabia exatamente quem ele era, e aquele templo precisava entender quem era o principal do templo, e o principal do templo não era o lucro. O principal do templo não era o dinheiro, o principal do templo não eram as negociadas que haviam feitas. Porque o que estava ocorrendo no templo ali não era bíblico, irmãos.
Não estava ocorrendo no templo naqueles dias a consagração de dízimos e ofertas, como convém à casa de Deus, e acabamos de praticar, prática bíblica. Não era isso que ocorria lá, era apenas e tão somente comércio. As pessoas eram apenas e tão somente usadas para gerar lucros. Os animais eram usados para gerar lucros. Parece não muito diferente do que hoje nós vemos em alguns lugares, aproveitando do grupo que vai com boa intenção para cultuar a Deus, para extorsão de moeda. O último texto que vamos ler dentro desse primeiro aspecto, meus irmãos, é João 14:6. Leiamos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez nós vemos o próprio Filho de Deus chamando Deus de Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O evangelista João apresenta então de forma muito clara, durante a sua narrativa, irmãos, que ele está apresentando Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele não é um qualquer. Há muitos outros textos, irmãos, no Evangelho de João que nós poderíamos utilizar para comprovar que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus. Entendemos que estes são suficientes. A segunda lição, irmãos, que nós vamos aprender na noite de hoje é a segunda parte do tríplice propósito. O primeiro, o autor diz: eu quero provar que Jesus é o Filho de Deus. O segundo propósito do autor, ao escrever a carta de João, o Evangelho de João, irmãos, é levar o cristão, levar o crente a permanecer crendo nas palavras do Evangelho. Ou seja, há um Cristo, há um Pai e há um ensino. E esse ensino não deve ser menosprezado, não pode ser desprezado. Há que ser dado, há a necessidade, é mistério que a palavra de Deus seja como tal valorizada, como palavra de Deus. Então, o cristão, o crente, ele deve aguardar cumprimento de profecias e receber da parte de Deus todas as bênçãos que são inerentes a quem crê no Senhor Jesus. Então, nesse texto aqui, ele diz: estes sinais foram escritos, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E ele prossegue dizendo: e para que, crendo, e aqui o verbo no grego, irmãos, é uma ação contínua. Isso aqui é interessante. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele vai permanecer crendo nisto. Então o servo de Deus não pode em nenhum momento abandonar essa fé e nem a leitura das Sagradas Escrituras. Então vamos estudar, irmãos, sobre o segundo propósito, que é levar o cristão a permanecer crendo nas palavras do Evangelho. O primeiro texto é João capítulo 5, verso 39. Leiamos. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando o Senhor Jesus Cristo se dirige aos seus discípulos em geral, observe que ele estabelece a necessidade de uma disciplina de leitura. O servo de Deus, o cristão, o crente, irmãos, precisa adquirir o bom hábito, descobrir o prazer, não apenas o dever de ler as Escrituras, mas temos, irmãos, esse dever até que esse dever torne-se um prazer. Precisamos fazer da leitura da palavra de Deus, irmãos, um hábito prazeroso. E o Senhor Jesus Cristo diz isso: examinem. Observe que o verbo está no imperativo. Examinai. Vocês têm que fazer isso. Se nós queremos, irmãos, e de fato queremos, e precisamos conhecer o Senhor Jesus, conhecer o Senhor Deus, não existe outro livro melhor do que as próprias Escrituras para isso. Se nós quisermos conhecer botânica, precisamos buscar um livro de botânica. Se queremos nos aprofundar nas artes da literatura, há muitos bons escritores, tanto na nossa língua portuguesa como em outras línguas. Vamos a eles. Se queremos, irmãos, nos aprofundar nas artes da retórica, do direito, da medicina, da biologia, existe, irmãos, literatura própria e adequada para isso, mas
O Senhor Jesus Cristo diz que as Escrituras testificam dele. Irmãos, ninguém há de encontrar o Senhor Jesus nos livros de filosofia. Não vai encontrar. A filosofia questiona, ela duvida. Até hoje a filosofia busca a verdade. Se a filosofia entendesse que Jesus é a verdade, a filosofia deixaria de existir. A filosofia, irmãos, ela se sustenta até hoje tentando encontrar respostas para várias perguntas. Dentre elas, nós podemos selecionar 5. O que é a verdade? A verdade existe? Existe verdade absoluta? Qual a origem do homem? Qual a origem do universo? Até hoje a filosofia se sustenta como tal, tentando encontrar respostas para essas perguntas. Não vamos encontrar, irmãos, um tratado de teologia em Sócrates, em Platão, em Aristóteles, em nenhum lugar, nem nos grandes oradores como Cícero foi no passado, como Péricles, grande tribuno, foi no passado. Jamais. Quer conhecer a Jesus? Quer conhecer a Deus? Bíblia. Examinai as Escrituras. O crente precisa ter esse prazer de se debruçar dentro das Escrituras, nas páginas das Escrituras, e o Senhor lhe será revelado a cada momento de leitura. O segundo texto, irmãos, é João capítulo 8, versos 31 e 32. Leiamos. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, irmãos, liberta. Interessante essa questão que eu falei agora há pouco acerca da filosofia. Como licenciado em filosofia, trabalhando filosofia no dia a dia com os alunos, percebemos isso. A filosofia questiona. Esse é o papel da filosofia. A filosofia, irmãos, não possui nenhum ponto de exclamação. A filosofia só possui pontos de interrogação. Como? Por quê? Esse é o papel da filosofia, é questionar. Mas o papel das Escrituras, irmãos, é revelar ao homem o seu estado pecador. E também mostrar como Deus ama esse pecador e providenciou para esse homem libertação em apenas um homem. E esse homem chama-se Jesus. O homem vai ter esse conhecimento estudando a palavra do Senhor Deus. Há mais um texto que nós vamos ler, João capítulo 15, verso 5. Leamos, irmãos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós estamos falando, irmãos, que o segundo propósito do evangelista ao escrever o livro é fazer com que o crente permaneça crendo nas palavras do Senhor Jesus Cristo. E esse texto fala sobre permanecer em Jesus. Nós não podemos, irmãos, entender ou achar que, uma vez tendo crido no Senhor, não temos mais nada para aprendermos do Mestre. Não há nada mais para fazer na vida cristã, afinal de contas já estamos salvos. Não, isso é um engano muito grave. Conhecendo ao Senhor Jesus Cristo, irmãos, tanto quanto mais conhecemos, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais vemos como Ele foi gracioso para conosco em revelar a nós o Seu Filho Jesus Cristo. Quanto somos imerecedores da graça, quanto somos imerecedores da salvação, e como o Senhor nos ama, apesar de sermos como somos, imperfeitos, inválidos, incapazes de nos salvar a nós mesmos, e somos alcançados apenas e tão somente pelo amor que o Senhor tem para conosco. Isso chama-se graça, favor não merecido. O crente precisa sim, irmãos, lutar para permanecer frutificando. Nós não podemos achar que aquilo que nós já conquistamos na vida cristã basta, é suficiente. Não, a vida cristã, irmãos, só termina na terra no dia que o Senhor nos chamar para junto de si. Há mais um texto que nós vamos ler, João capítulo 17, versos de 15 a 17. Leiamos. Não peço que os tires do mundo,
e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Observe como o texto bíblico, irmãos, é um trecho da oração do Senhor Jesus, oração sacerdotal de Cristo, oração intercessória. E ele está intercedendo pela igreja. E ele diz: santifica-os, separe-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Observe, irmãos, observemos bem que não há vida cristã distanciados da palavra de Deus. Não existe. O cristão precisa sim voltar às Escrituras. O cristão precisa sim voltar ao manual da vida cristã. Por isso, irmãos, nós estamos estudando, e o evangelista João está dizendo que o segundo objetivo de ele ter escrito o Evangelho é fazer com que o crente permaneça crendo. Irmãos, as ondas grandes existem, os ventos fortes são uma realidade, e de repente, e não mais do que de repente, irmãos, nós somos assaltados por situações que nos fazem sim provar a nossa fé em Deus, em todas as áreas, área financeira, de saúde, familiar, é um filho que está em perigo, é um coração que está aflito, é algo que nós estamos lutando para que aconteça e se demora a acontecer, e nós estamos vendo paulatinamente a nossa fé sendo provada. Irmãos, é hora de encontrarmos refúgio na palavra do Senhor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O último texto, irmãos, desse segundo tópico é João capítulo 15, verso 9. Leiamos, irmãos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Permaneça, não abandone, não desista, não esmoreça, mas permaneça nesse amor. Esse segundo tópico que nós estamos estudando, irmãos, o segundo propósito do evangelista ao escrever esse texto é fazer com que o crente permaneça crendo nas palavras de Jesus. Volte a estudar o Evangelho de João, revisite os milagres de Jesus. Na hora em que os pontos de interrogação começam a surgir na nossa mente, no nosso coração, só há uma coisa, irmãos, que vai fazer com que esses pontos de interrogação sumam da nossa vida. São os pontos de exclamação da fé, que são revelados nas páginas das Escrituras. Bom, mas o evangelista João, ele aponta um tríplice propósito. Já vimos dois, falta o último, falta o terceiro: conduzir o crente à eternidade com o Senhor Jesus. No verso 31, ele diz assim: estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O propósito do livro, irmãos, das Escrituras em geral, mas particularmente do Evangelho de João, não é fazer o homem se sentir melhor, não, mas é preservar a fé desse homem até o dia em que ele há de se encontrar com o seu Senhor na eternidade. Vamos usar alguns textos que reforçam a tese do autor. Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. Leiamos, irmãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Há muitas pessoas que entendem que no final das contas todos serão salvos. É do engano. As Escrituras não afirmam isso. Pelo contrário, as Escrituras afirmam que o Senhor Deus tem o seu povo. E há salvação. A salvação é uma realidade, tanto quanto o inferno é uma realidade. Portanto, o texto bíblico no Evangelho de João, e são palavras do próprio Jesus, ele diz: quem crê no Filho tem. Não diz, pode ser que tenha, não coloca na condicional, mas estabelece uma verdade, tem. E observemos bem, o verbo está no presente.
Não diz terá a vida eterna, diz tem. E por que isso? Porque a vida eterna, irmãos, os benefícios da vida eterna, nós já começamos a usufruí-los aqui na terra. Por isso, tem a vida eterna. Mas existem aqueles irmãos que se mantêm rebeldes contra o Filho de Deus. E o que é rebeldia contra o Filho de Deus? É não crer que Ele é Filho de Deus e Salvador, conforme vimos na primeira parte da mensagem. Sobre eles, o que há? O final do texto, Jesus Cristo, é muito claro. Permanece sobre esses rebeldes a ira de Deus. Esses não verão o Pai, se permanecerem em rebeldia, sem obediência, sem confissão de senhorio de Jesus Cristo. Mas o texto aponta que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O propósito do Evangelho de João, esse terceiro propósito que o autor aponta, irmãos, é sim conduzir esse crente que crê, esse fiel, no caminho certo até a eternidade com o Senhor. Há mais um texto, irmão, João capítulo 5, verso 24. Leiamos. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém. Que texto magnífico esse, irmãos. É um texto que traz consolo, que traz conforto, que traz segurança para aquele que de fato crê em Jesus. Esse texto, mais uma vez, nós vemos a expressão tem a vida eterna no presente. Passamos a usufruir disso agora. Só que ele vai um pouco mais além, ele traz mais outras realidades. Ele diz, não entra em juízo. E aqui a palavra juízo tem o sentido de condenação. Aquele que crê em Cristo Jesus, irmãos, não será condenado. É a garantia do próprio Senhor. Então, irmãos, observe como esse texto traz conforto. Como esse texto, irmãos, coloca realmente o nosso coração em paz. Como traz um apaziguamento no momento das nossas dúvidas. Às vezes, irmãos, somos assaltados com tantas questões que não é difícil um crente maduro ou bem mais experimentado chegar a questionar a sua própria salvação. Isso pode acontecer. Não é incomum, nem é pecado. É normal isso. É nessas horas, irmãos, que precisamos de uma âncora. É nessas horas que nós precisamos de um reforço. Temos que voltar, irmãos, à palavra de Deus. Esse texto é um dos textos que nós devemos ler, meditar e agradecer a Deus, porque esse texto diz, não entra em condenação. Já passou. Observe bem esta expressão. Enquanto que a primeira expressão está no presente, tem a vida eterna, a parte final diz, já passou da morte para a vida. Já é salvo. Vida eterna. Vida eterna. Observemos muito bem, irmãos, como a palavra de Deus nos traz garantias. Falta-nos, irmãos, voltar à palavra de Deus. Há necessidade de voltarmos ao estudo sincero e honesto das Sagradas Escrituras. Próximo texto, irmão, João capítulo 6, verso 37. Leiamos, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Não corremos o risco, irmãos, de sendo conduzidos por Cristo, pelo Pai, de sermos por Cristo ser rejeitados. Não corremos esse risco. Todo aquele que o Pai dá, diz o Senhor Jesus, esse será salvo, esse virá. Então, podemos tirar da nossa mente a preocupação de, puxa, será que alguém, meu pai, uma pessoa querida, se for salva de fato e de verdade, ela pode morrer sem ser conduzida à eternidade, sem ser salva? Irmãos, não corremos esse risco. A própria garantia é do Filho de Deus. Todo aquele que o Pai me dá, esse vai ser salvo, virá a mim. E esse que vem a mim, eu não desprezo. O texto é claro: de modo nenhum eu o lançarei fora.
Observemos, irmãos, como o objetivo, ou o tríplice, o terceiro objetivo do autor ao escrever o Evangelho é confirmar essa salvação. É dizer, você é salvo, você é minha filha, e nós nos encontraremos na eternidade. Irmãos, o Evangelho de João é o Evangelho confortador, consolador. O último texto, irmãos, Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 e 28. Leiamos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A terceira missão, o terceiro objetivo do autor ao escrever o texto é conduzir o crente à eternidade com o Senhor. Esse texto, irmãos, faz com que caiam por terra todas as dúvidas que qualquer pessoa tenha nos seus maiores momentos de aflição, no que diz respeito à dúvida acerca da salvação. Esse texto é muito claro, e esse texto, repito, é um texto que saiu da própria boca do Filho de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre as suas ovelhas, e ele diz que as suas ovelhas são obedientes. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas dão ouvidos, né? E eu as conheço. Não há um risco, irmãos, de no céu, lá na eternidade, entrar algum penetra. Não. O Senhor conhece as suas ovelhas. Ninguém vai ser enganado, ninguém vai ser deixado. Das ovelhas do Senhor, não. O texto prossegue e ele diz, elas me seguem. Elas me ouvem, eu as conheço, e há um rebanho e um pastor. Essas ovelhas que são do Senhor seguem, têm o prazer de seguir, de obedecer. O texto prossegue dizendo que o Senhor lhes garante a vida eterna. Ele não diz, talvez eu dê a vida eterna, mas ele diz, eu dou, eu concedo, é uma dádiva. Não é um merecimento da ovelha, é uma dádiva minha, a dádiva do Pai. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais vão perecer, o texto diz, e ninguém as arrebatará. Ninguém vai tirar, ninguém vai roubar. A morte não tira, o diabo não tira, o problema não tira, a dúvida não tira, o pecado não tira, porque o Senhor resgatou. Ele diz, aquele que eu tomar pela minha mão, ninguém a arrebatará. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, durante esses 14 meses, irmãos, nós tivemos o privilégio de estudar o Evangelho de João dominicalmente. Raras foram as ocasiões em que no domingo não estudamos a palavra. Mas hoje, fazendo um resumo, se é que é possível fazer um resumo de tantas riquezas contidas no Evangelho de João, nós estamos observando, irmãos, o tríplice propósito do autor ao escrever ou narrar o Evangelho. Seu primeiro propósito foi levar o crente, levar o homem a crer que Jesus Cristo não foi apenas então somente alguém que fez milagres, mas que Jesus Cristo de fato, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. O autor também teve um segundo propósito, de levar o crente a permanecer obedecendo, ouvindo, cultivando essa fé nas Escrituras Sagradas. E o seu terceiro propósito, ele deixa bem claro, é auxiliar, conduzir o Filho de Deus até a eternidade, proporcionando o encontro da criatura com o Criador. Que Deus assim nos guarde, irmãos, que Deus assim nos abençoe, que Deus nos conforte com a sua palavra, que o Espírito Santo de Deus ministre essa sua palavra consoladora de hoje aos nossos corações, e que nos lembremos desta mensagem do Senhor nos nossos momentos de solidão, de tristeza, de dúvidas, que todos nós somos sujeitos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.